Nós já estamos de volta com o seu estilo de vida e agora vamos conversar sobre uma coisa que todo homem tem pavor: os cabelos, a calvície. Tem homem que já vai ficando calvo desde muito novinho, né, doutora? Aí chama calvície precoce. Como que a gente pode explicar isso? Então, a instalação da calvície ou da alopécia androgenética, como já está dizendo o nome, tem duas principais causas. Primeira causa familiar genética. Filhos de calvos têm uma predisposição aumentada a desenvolver em algum momento da sua vida a instalação da calvície. E a outra é o fator hormonal, que são os andrógenos, os hormônios sexuais masculinos. Da adolescência, não é incomum nós encontrarmos garotos, rapazes de 16, 18 anos, com o início da instalação da calvície. Isso causa uma angústia severa nesses meninos, claro, com pânico de perder os cabelos, e essa é chamada alopécia ou calvície androgenética precoce. A forma tardia, que é a mais comum de se observar, ela se instala depois dos 40 anos, mas é bom ressaltar que, principalmente na forma precoce, nós temos que imediatamente instituir uma forma de tratamento para frear a progressão rápida dessa perda capilar. Porque ninguém está falando em cura, em evitar eternamente a rarefação dos cabelos, mas estamos falando no retardo da instalação dessa queda de cabelo. Por quê? Você imagina a repercussão emocional que é para um menino de 16, 18 anos começar a perder os cabelos, né? Então, é algo sério que a dermatologia estimula um tratamento precoce com medicamentos de uso local, com medicamentos sistêmicos e sempre fazendo uma abordagem orgânica laboratorial desse paciente. Isso significa que o transplante, nesse caso, não seria a melhor opção? Nesse primeiro momento, no início da abordagem, não. Nesse primeiro momento, nós temos que fazer o tratamento clínico. Claro que ninguém vai fazer transplante capilar em qualquer pessoa que comece a ter uma rarefação capilar. Até porque isso dificultaria o resultado. Então, nós temos que pensar na instituição imediata do tratamento clínico com medicamentos e, se houver necessidade posterior, se pensa nisso. De que forma esse tratamento acontece? Shampoo, loção, creme ou tem um aparelho específico? Tudo na realidade não tem o melhor tratamento. Existe uma conjunção de formas e de técnicas de se abordar. Uma delas é com medicamento via oral, né? São medicamentos que diminuem a ação desses hormônios dentro do folículo piloso, impedindo que ele caia e miniaturize. O que acontece na calvície genética? A cada surto de queda de cabelo, em vez de você substituir, o ciclo capilar, de substituir o cabelo por um cabelo terminal, que é aquele cabelo maior, esse cabelo que caiu é substituído por um cabelo fino, miniaturizado. E como resultado, à medida que vão acontecendo esses ciclos de queda, você vai ter um afinamento e uma rarefação capilar. Então, existem medicamentos que interferem nisso, diminuindo a sensibilidade desses fios à ação nociva dos hormônios, e existem medicamentos de uso local também. Quando a gente fala da caspa, é uma coisa que aflige bastante também, principalmente nessa época da adolescência e tudo mais. E aí você imagina, tá na escola e a professora está explicando, aí senta uma menina atrás e normalmente essa é a fase da paquera, e aí tá um olhando pro outro, quando vê, tá lá a cabeça do menino cheia de caspa. Eu já presenciei várias situações desse tipo e muitas vezes é até um princípio pro bullying, porque as pessoas começam a falar, começam a criticar, e muitas vezes a gente utiliza vários shampoos, mas não dá jeito. De que forma que a gente faz para controlar isso, se é que existe, né? Existe. A dermatite seborreica, puxando o gancho da sua questão, ela não é curável, Isabelle, ela é controlável. Ela é um distúrbio da glândula de sebo que pode ser influenciado pela alimentação, pelos hormônios, pelo fator emocional, o estresse. Tem uma série de fatores que influenciam, em especial nessa fase da adolescência, que é uma fase de muita confusão hormonal, emocional, enfim, e que
proporciona o agravamento dessa descamação no couro cabeludo. Mas isso é perfeitamente controlável, existe tratamento e a história do bullying é verdade. Não só para caspa, para dermatite seborreica, que muitas vezes descamba na roupa e se torna visível, mas também para acne, que é outro distúrbio que acomete muito o menino na fase da adolescência e que tende a ser, infelizmente, mais grave do que a acne na menina. A acne masculina na adolescência, em função do maior pico de hormônio andrógeno, que é o hormônio sexual, ela tende a ter uma agressividade bem importante no menino. É outra coisa que a gente tem que abordar. Uma vez instalado a progressão dessa acne inflamatória, tem que se fazer a parada da progressão desse processo, através de medicamentos sistêmicos e de uso local. Ou seja, são processos, sim, inerentes à faixa etária, nós sabemos disso, mas não são normais ou fisiológicos como algumas mães querem imputar. Isso é normal da idade, deixa isso para lá. Não, acne é um distúrbio da glândula de sebo, é uma patologia da glândula de sebo e que precisa ser tratada e controlada, porque isso gera, principalmente nos meninos, mas também nas meninas, uma grande repercussão no seu convívio social. É muito comum nós atendermos meninos com 16, 17 anos que chegam numa consulta dermatológica sem olhar para o médico, com a cabecinha baixa, com um boné escondendo o rosto, porque tem vergonha da acne, porque não quer assumir o processo inflamatório. Então é importante dizer aos pais que isso tem tratamento, isso tem controle e que isso seria muito importante para conferir autoestima e confiança nesse menino numa fase tão complicada, o controle da acne. Além disso, a gente conhece a barba, né? Nessa fase eles começam a se barbear. Acho que já começaram há algum tempinho, mas precisa estar sempre bonitinho, precisa estar sempre fazendo a barba. E aí vem aqueles pelinhos encravados, começa toda aquela situação de alergia, talvez. É outro ponto, o barbear no homem, não só no adolescente, mas no homem maduro. Tá aí, é uma das grandes queixas no consultório dermatológico em relação ao sexo masculino. Problemas no barbear. Eu tenho pacientes que encaram o ato de barbear como uma verdadeira tortura, porque tem problemas de inflamação, de foliculites de repetição, de encravamento do pelo que não consegue sair com o simples fato de passar a lâmina ou a máquina de barbear. Para isso, uma grande solução é a depilação a laser, que é, sem dúvida, uma técnica já consagrada dentro da dermatologia e que veio para ficar, porque nessa situação de inflamação pela presença do coto do pelo lá embaixo da pele, é a única forma de resolver. Remédio não adianta, esfoliação não adianta, então a depilação a laser é um aliado muito importante no homem. Eu não digo para tirar a barba total, Isabelle, porque a barba é algo que confere masculinidade e que os homens gostam, mas pelo menos a barba cervical, que é esse pelo que fica logo abaixo do queixo, e que não auxilia em nada, principalmente nas pessoas que têm tendência à foliculite. O que é foliculite? É a inflamação bacteriana do pelo. Cria aquelas bolinhas de pus, aquelas papulazinhas avermelhadas, torna o procedimento da depilação extremamente doloroso e, nesses casos, os homens nos procuram para fazer a depilação a laser, que é uma depilação permanente com um alívio maravilhoso desses sintomas. Talvez por isso eles estejam cuidando tanto, né, dessa barba, porque a gente vê hoje barbearia específica, especificamente masculina, e eles começam a desenhar, tem todo um design que fazem com a barba, tem todo um cuidado específico, especial, que muitas vezes nós mulheres nem entendemos, né, por que está cuidando tanto dessa barba. Talvez seja por todas essas situações, além do quesito masculinidade, além de toda a estética que eles conseguem através disso. É porque buscam nas barbearias alguém para minimizar o desconforto do barbear. Né? Tem homens que realmente sofrem com essa situação. Eu vejo isso no meu dia a dia de atendimento. Eles dizem, doutora, eu não tolero mais o barbear, é algo que me faz mal, que me maltrata, que dói, que... É claro que tem uns que levam isso de uma forma muito natural quando não tem o problema do encravamento. Mas na população masculina que tem esse problema do encravamento, realmente a depilação a laser era um aliado importante. Além de muitas outras coisas. Mas a gente está vendo que a macharada realmente está se cuidando cada vez mais. É muito interessante, né? Eu acredito que seja uma evolução não só para os homens, mas para a sociedade em geral.
E a gente gosta muito porque quando eles se arrumam, eles estão arrumados pra gente, não só pra eles, mas pra gente também. E por isso a gente acredita, inclusive, que as mulheres não estejam competindo com os homens em relação a isso, né, doutora? Acredito que não. Eu acho que isso é uma exigência do mercado de trabalho. Hoje as pessoas precisam estar bem, né, de uma forma ou de outra, até para se portar no trabalho, para convívio interpessoal. Eu acho que isso é autoestima, não é exagero, é autoestima. Claro, tudo muito comedido, dentro de um padrão masculino, bacana. Eu acho que autoestima e saúde da pele é algo sério e que tem que ser encarada de uma forma séria. Cuidados estão liberados. Gostaria de agradecer muito a presença da doutora Patrícia Bandeira. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já. Não esquece de mandar sua participação pra gente.